Alguns dias atrás, um de vocês me veio com uma ideia que... Eu já peço desculpa aqui agora no início, maninho, eu não acreditei em você. Eu não acreditei nessa pessoa, gente. Eu imediatamente rejeitei essa ideia, mas aí depois de alguns segundinhos foi como se tivesse conectado um monte de coisas que eu já li antes na minha cabeça. Essa pessoa diz basicamente, supôs, né? E se o Império talvez ainda continue em Mandalor? Na mesma hora, eu rejeitei essa ideia. A gente não viu ninguém, a gente não teve nenhum sinal até agora que o Império continue em Mandalor. Então pra mim não fez sentido. Mas aí eu lembrei de uma leak que eu li há muito tempo atrás, vou nem tentar procurar pra colocar na imagem aí pra vocês, eu não vou conseguir. Essa leak dizia basicamente o seguinte: alguns Mandalorianos, não sei quantos, vão pousar lá em Mandalor, uma galera vai dar uma explorada lá, eles vão pousar em um lago, eu tô imaginando uma espécie de lago cristalizado que nem o Din Djarin pousou quando ele foi lá banhar nas águas vivas e tudo mais. E essa pessoa, das leaks, diz que vai ter uma espécie de briga, uma batalha, alguma coisa entre Mandalorianos e o Império. Quando eu vi o comentário dessa pessoa, essa leak instantaneamente veio na minha mente e eu parei pra pensar melhor. Será que faz sentido? O Império ainda tá lá em Mandalor? O que eles estariam fazendo? Então eu analisei cada característica, tudo que o Império anda fazendo recentemente, especialmente relacionado ao tal do Beskar. Na primeira temporada do Mandaloriano, a gente viu uma galera, o pessoal do Império lá pagando uma gigantesca quantidade de Beskar em troca do Grogu. Eu sei até o que você deve estar pensando aí, Thiagão, mas talvez o Grogu vale esse preço. Mas será que vale aquele tanto? Quando o Din Djarin voltou pro esconderijo mandaloriano e mostrou aquela quantidade gigantesca de Beskar, geral pagou um pauzão pro Din Djarin. Um monte de Mandalorianos cercaram ele lá. Paz Vizsla até atacou o Din Djarin. Então assim, a impressão que eu tive é que aquela quantidade de Beskar que o Din Djarin conseguiu era uma quantidade estupidamente gigante. Eu não vou nem tentar converter pra reais aqui, que a gente não vai conseguir. Então assim, apesar que o Grogu realmente é muito importante pro Império, a gente tem nossas teorias aí de clonagem de Palpatine, o sangue dele com altos midichlorians e tudo mais. Ainda assim, eu acho que lá foi uma quantidade gigantesca de Beskar. E eu acho que foi um pagamento até exagerado. E a gente não para aqui. A gente tem também o mito que Mandalor estava envenenado depois do Grande Purgo. Depois que o Grande Purgo aconteceu lá em Mandalor, a gente viu que começou a circular rumores que talvez a atmosfera de Mandalor era envenenada. O planeta talvez era tóxico, inabitável, ninguém podia viver lá, respirar lá. Din Djarin foi e provou o contrário. E eu parei pra pensar, quem que começou com esses rumores? Será que foram os Mandalorianos? Ou talvez foi o próprio Império para afastar os Mandalorianos de Mandalor? Isso faria muito mais sentido. Tudo que o Império faz, todo tipo de extermínio ou chacina que o Império comete, seja contra pessoas ou planeta, o Império sempre, ele torna essas crises um exemplo. Vou te dar um exemplo real aqui. Alderaan. No momento que, assim que o Império destruiu Alderaan, saiu em todas as notícias a destruição do planeta, a Estrela da Morte agora era uma ameaça, foi divulgado. O Império, tudo que o Império faz, ele divulga, especialmente quando é negativo, para servir como um exemplo. Vou te dar um outro exemplo, ele é Legends, mas ainda é válido. Durante a construção da Estrela da Morte, o Império invadiu Kashyyyk, eles estavam atrás de uns Jedi lá, vou deixar até nos comentários um vídeo completo que eu fiz sobre isso. O Império foi lá, ele matou alguns Jedi, Darth Vader estava no meio, matou alguns Jedi. O Império sequestrou vários Wookiees para trabalhar na Estrela da Morte e várias cidades de Kashyyyk, assim, as grandes cidades, as capitais. Bombardeio orbital, acabou com a cidade tudo. Isso também foi divulgado na Holonet. Você tá percebendo? Tudo que o Império faz, assim, qualquer tipo de extermínio, o Império divulga. Então eu tenho certeza que esses rumores de Mandalor ser tóxico, inabitável, tenho certeza que foi o Império também que divulgou isso. Por que o Império iria querer manter os Mandalorianos longe de Mandalor? E aí a gente teve no segundo episódio uma coisa muito interessante. Quando o Din Djarin começou a explorar lá embaixo da cidade para achar as águas vivas da mina lá de Mandalor, no caminho o Din Djarin encontrou uma entidade, um ser muito esquisito, aquele droid, o caranguejo. Quem aqui já jogou, especialmente jogos de Star Wars, sabe que praticamente todo caranguejo robótico que a gente tem em Star Wars geralmente são trabalhadores e geralmente são mineradores. Isso foi uma das coisas que eu falei na minha review. Aquele droid, pra mim, eu tenho certeza que ele é um droid minerador. E aí veio outra pergunta. Por que tem um droid minerador lá em Mandalor? Quem colocaria aquilo lá?
Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Soma as coisas. A gente tem rumores que Mandalor é tóxico. A gente tem um droidezinho que supostamente é um droide minerador. E em terceiro, o Império tá entregando o Beskar como dinheiro, como se não fosse nada, como se não valesse nada. O ponto que eu tô querendo chegar aqui é que, pra mim, todas as evidências estão apontando pro fato que Mandalor tem gente lá. O Império provavelmente tá lá, minerando o Beskar até hoje. Aquela mina específica que o Mandaloriano Din Djarin batizou lá de novo, né, pra perdoar os pecados dele, aquela mina, tecnicamente, ela não funciona. Mas a gente sabe que lá na cidade, lá em Sindari, tem várias minas. Os Mandalorianos até o presente, até antes do Purgo pelo menos, ainda mineravam Beskar. Então ainda tem Beskar lá em Mandalor. O único problema, né, é que só Mandalorianos sabem mexer com Beskar. E aí no 5º episódio a gente vê uma coisa interessante. Na parede da nave que tava levando o Moff Gideon para ser julgado, a gente viu um pedacinho de Beskar lá na parede. Ou seja, tudo indica que o Império ainda pode estar trabalhando com Mandalorianos. Possivelmente, o Império tem o seu próprio armeiro ou armeira, sei lá. O que, óbvio que seria necessário se eles ainda estiverem lá minerando o Beskar. Mas o que vocês acham? Eu acho que se a gente vê imperiais lá em Mandalor, cara, eu acho que vai indicar demais que o Império ainda tá lá minerando, colocou aqueles droids robóticos lá pra pegar Beskar, tem um armeiro secreto ali, tá trabalhando com outros Mandalorianos. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.